Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que impactam o mercado financeiro no dia de hoje. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Hoje é dia 14 de janeiro de 2022, chegando aí a metade, basicamente, aí do mês de janeiro, primeiro mês do ano. Uma semana aí com bastante volatilidade. Antes de falarmos aí de fechamento, não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com seus amigos aí que trabalham no mercado financeiro, pessoas que gostam de investimento, querem se tornar especialistas também, ou gostam de começar o dia bem informado com tudo que pode acontecer aí no âmbito político, econômico e corporativo também. Dessa forma, também o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Olhando um pouquinho aí para fechamento do dia de ontem, dia 13, nós tivemos aí forte queda nos mercados norte-americanos. Falamos um pouquinho sobre todo esse detalhamento, mas olhando aí para nossa casinha índice Bovespa, o índice se comportou bem mesmo frente à grande volatilidade do mercado, aonde fechamos em leve queda, uma oscilação negativa de 0,15%, mas o índice ainda operou entre perdas e ganhos durante boa parte do dia, manteve aí os 105 mil pontos. Toda essa volatilidade aí, ela também acabou sendo pressionada pelas ações de varejistas e empresas de tecnologia que voltaram a pesar negativamente no índice, com esse olhar, obviamente, aí em relação ao aumento de juros e essa correlação em relação aí ao PL, né, o preço sobre lucro das empresas de tecnologia que acabam tendo aí um múltiplo maior e acabam então fugindo um pouquinho, afugentando um pouco alguns investidores nesse momento. Cenário desafiador aí que nós temos ontem também teve uma boa notícia que foi em relação ao indicador de serviços do mês de novembro, que ele subiu aí além do esperado, subindo mais de 2%, isso também trazendo aí um pouco mais de segurança nessa retomada econômica. Óbvio, ainda existe toda uma preocupação diante desse cenário com o aumento aí da inflação, que acaba também aí prejudicando a retomada econômica, aonde o Brasil, através do Copom e do Banco Central, continuam correndo atrás para reduzir essa inflação através do aumento da taxa básica de juros, a Selic, e isso também gera aí certo desconforto de forma geral. Do lado político, ontem nós tivemos aí uma notícia que pode mexer bastante com o mercado e falamos um pouco mais aí durante o dia de hoje, que é um decreto do presidente Jair Bolsonaro que dá mais poderes aí à Casa Civil na condução do orçamento e falamos um pouco mais sobre isso, mas esse é um ponto que também mexeu com o mercado no dia de ontem. Já no exterior, e aí sim, falas da vice-presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, a Lael Brainerd. Essas falas aí ontem mexeram com o mercado a nível global e levaram aí às fortes quedas das bolsas norte-americanas. A Lael Brainerd, ela reforçou ontem a questão da retirada de estímulos aí até o fim do primeiro trimestre e também colocando aí como a condução do Banco Central norte-americano com foco aí em reduzir a inflação, essa sendo a principal meta nesse momento, visto que aí nós tivemos aí inclusive ontem a divulgação do IPP, né, o índice de preços ao produtor lá nos Estados Unidos, vindo o maior da história. Então, isso também acaba mexendo com o cenário e acabou derrubando as bolsas europeias e norte-americanas com todo esse movimento aí do Federal Reserve e essas falas que obviamente projetam uma alta de juros maior e falamos sobre isso ainda durante o nosso morning call para poder olhar um pouquinho mais para esse detalhe e para os desdobramentos em relação a isso. Olhando um pouquinho para números de forma geral, investidor topseira, é isso aí, bom dia, bom dia, bom dia. Olhando aí para números de forma geral, ontem o Ibovespa então caiu 0,15%, como falávamos, a 105.530 pontos.
O dólar aí novamente em queda, chegando aos R$ 5,52, queda de 0,18%. E olhando para as bolsas norte-americanas, principalmente a bolsa de tecnologia Nasdaq, despencando 2,51%, chegou aí a 14.806 pontos no fechamento de ontem. O índice S&P 500 também caindo 1,42% a 4.659 pontos, e Dow Jones ontem caiu 0,49%, com a cotação fechando a 36.113 pontos. Olhando um pouquinho para a Europa também, que acabou fechando em condições mistas, principalmente aí após as falas aí da Lael Brainerd no Federal Reserve. O euro caindo também a 0,26% em relação ao dia anterior e ficando na casa dos R$ 6,32. E olhando para as bolsas, o DAX na Alemanha subiu 0,13% a 16.031 pontos. O CAC na França caiu 0,50 a 7.201 pontos, e no Reino Unido tivemos uma alta de 0,16%, com a bolsa chegando a 7.563 pontos. Na Ásia, temos aí a China fechando em queda de 1,96 pontos no dia de ontem a 14.138 pontos, e também trazíamos aí a queda ontem já da bolsa japonesa, 0,96 pontos, que fechou aí a 28.489 pontos, né? 0,96%, desculpa. Esse foi o fechamento aí dos principais mercados no dia de ontem, dia 13. No final do nosso bate-papo aqui, do nosso Morning Call, olhamos também para a abertura e fechamento de mercado no dia de hoje. Cenário de cripto, então, acompanhando aí o mercado de renda variável e essas oscilações. Essa semana falávamos sobre essa correlação que tem aumentado. Vimos aí ontem o Bitcoin cair 2,16%, enquanto o Ethereum caía 2,97%. Olhando também para petróleo futuro, diferente do que tivemos nos últimos dias, ontem aí fechamos com a negociação de petróleo futuro um pouco menor do que os dias anteriores, cessando um pouquinho aí o movimento de fortes altas aí do petróleo futuro. O Brent ontem fechou então a $84,07 e o WTI fechando a $81,67 na negociação futura. Olhando também aí para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, com toda essa volatilidade, essa queda nas bolsas norte-americanas e a fala aí de Lael Brainerd, nós também tivemos aí uma alta de 15,27% no índice do medo, no índice VIX, que chegou a 20,31 pontos, e quanto maior esse índice, maior a volatilidade, o risco do mercado de renda variável, e reforçamos sempre que acima dos 20 pontos já começa a ficar mais difícil prever os próximos passos aí também do próprio índice VIX. Metais futuro, ontem vimos aí o ouro caindo também a $1.815,40 a onça, negociação aí para fechamento em janeiro de 2022. O alumínio futuro fechando a $2.946 no dia de ontem, e o ferro refinado chegando a $127,87, também caindo um pouquinho em relação à negociação do dia anterior. Essa negociação também olhando aí para o fechamento de janeiro de 2022. Olhando um pouquinho aí para fechamento das ações que compõem o índice, mesmo em meio à queda do dólar, tivemos aí os frigoríficos também e petroleira subindo forte no dia de ontem. As principais altas ficaram por conta de MRFG3, Marfrig, que subiu 5,18% a R$ 22,74. PetroRio, Prio 3, subiu 3,08% a R$ 22,02. Minerva, BIF 3, subindo 3,06% a R$ 10,10. E também as ações de bancos subindo aí no dia de ontem. Sambi 11, Santander Brasil, subindo 2,94% a R$ 31,50. E Itaúsa 4, Itaúsa e a holding de Itaú, também subindo 2,79% a R$ 9,56. Olhando um pouquinho para as principais baixas do dia,
Nós tivemos aí novamente BID11, Banco Inter aí entre as principais quedas, Banco Inter caindo 9,86% a R$ 22,10, LWSA3 Localweb caindo 8,37% a R$ 8,75 o preço da ação, NTCO3 Natura caindo 5,08% a R$ 21,82, RADL3 Droga Raia caindo 4,97% a R$ 21,00 e Melius, que é Cash 3, também aí caindo 4,83% a R$ 2,56. Essas foram aí as principais altas e baixas do índice Bovespa e as ações que compõem o índice no dia de ontem. Na agenda de indicadores aí para fechar a semana, nós temos aí as vendas no varejo aqui no Brasil, importante então ficar de olho, principalmente aí nesse cenário aí, onde nós vimos nas últimas semanas, últimos meses, forte queda das varejistas, inclusive aí com um cenário de Black Friday abaixo do que era esperado nas vendas do varejo, e também vimos aí um Natal também com uma menor perspectiva, então é importante ficar de olho nesse indicador no dia de hoje, mostrando aí um pouquinho desses próximos passos e dessa retomada do setor também, que obviamente acaba sendo fortemente impactado por alta de juros e também pela perda do poder de compra aí de boa parte da população com o aumento de inflação. Já no exterior, temos alguns indicadores aí que vale a pena ficar de olho e que obviamente podem mexer com o mercado aí no dia de hoje. O PIB do Reino Unido, que é divulgado no dia de hoje. No Reino Unido hoje temos muitos indicadores importantes, um deles o PIB, né? A produção industrial e também a balança comercial, mostrando aí um pouquinho desse momento aí, o crescimento obviamente aí do país, a produção industrial, que é essa retomada econômica, e também as entradas e saídas aí justamente na balança comercial. Importante então ficar de olho nesse grande player aí da zona do euro. O IPC, o índice de preços ao consumidor na França, também com esse olhar aí para a inflação, lembrando aí que tivemos recorde aí de inflação no fechamento de dezembro aí na zona do euro, né, chegando a 5%, bem acima aí, mais do que o dobro do que era o centro da meta, e obviamente olhando aí para esse indicador também na França, ajuda aí a ficar de olho nos próximos passos, tanto aí dos bancos centrais de cada país, quanto o Banco Central Europeu e seus desdobramentos. Temos também aí na França a divulgação da balança, perdão, na França não, na zona do euro, a divulgação da balança comercial no dia de hoje, então também um indicador importante, junto com as vendas no varejo nos Estados Unidos. E também temos ainda na Europa discurso aí de membros do Banco Central Europeu. Hoje a presidente Christine Lagarde é uma das pessoas que discursam no dia de hoje, e é importante ficar de olho nesse discurso, lembrando que no ano passado a presidente Christine Lagarde deixou claro que não haveria aumento de taxas em 2022, mas com o cenário um pouco mais crítico aí que estamos vivendo a nível global e fala de outros membros recentes do Banco Central Europeu, podemos ter algo diferente na fala dela no dia de hoje, pelo menos talvez reforçando aí os próximos passos de retirada econômica, de retirada de estímulos econômicos. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, nesse discurso aí no dia de hoje. E por fim temos aí um indicador importante da produção industrial também nos Estados Unidos, olhando também com esse prisma de retomada econômica e também o olhar aí para emprego e tudo mais que pode impactar a decisão aí do Federal Reserve em relação à taxa de juros, e isso impacta a nível global aí todo o mercado financeiro. Olhando um pouquinho para o ambiente político e tudo aquilo que pode mexer, impactar no dia de hoje e nos próximos dias o ambiente político e o mercado financeiro. Já falávamos um pouquinho aí na abertura do nosso Morning Call, mas continuando aqui, ontem o presidente Jair Bolsonaro aí assinou o decreto onde o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, perde aí uma parte aí dos poderes, vamos dizer assim, em relação à avaliação da mudança no orçamento para o ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, que recentemente aí assumiu a pasta em algumas negociações do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão.
A justificativa aí da base aliada do governo é que com isso o ministro Paulo Guedes deixa de ser o único alvo aí onde tem situações de corte de emendas e isso aí facilitaria a negociação e a vida do ministro. Mas lembrando aí, né, já tivemos algumas situações, principalmente por negociações recentes, que o ministro Paulo Guedes perdeu poder dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, quando o ministro Ciro Nogueira assumiu aí a Casa Civil, nós tivemos algumas mudanças e o Onyx Lorenzoni, né, que também já havia sido ministro da Casa Civil, ele foi assumir a pasta do Trabalho e Emprego, né, que fazia parte aí do Superministério da Economia, dado ao ministro Paulo Guedes lá no início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Óbvio, inicialmente Guedes não apresentou aí nenhuma fala de descontentamento, mas vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e obviamente isso pode mexer aí com o mercado financeiro aí no dia de hoje e na próxima semana. Olhando um pouquinho para eleições 2022 também, que sempre vai ser pauta aqui, principalmente aí pela proximidade, agora cada vez mais chegando próximo das eleições 2022 e do impacto que elas têm, onde temos uma polarização muito grande entre Lula e Bolsonaro e também o mercado avaliando uma terceira via, buscando uma terceira opção e falando em possibilidades de terceira opção, de terceira via. Um dos pré-candidatos, aí, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, foi questionado aí, em alguns momentos por alguns dos seus aliados apoiarem aí a criação da CPMF e ele ontem em entrevista reforçou que ele é contra, ele descarta a criação aí de um imposto semelhante à CPMF e ele já trabalha principalmente aí num plano econômico para o governo juntamente com o economista, o Pastore, que, segundo aí o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, é o único aí porta-voz do planejamento econômico, do olhar aí para a economia do Brasil, caso ele seja eleito. Olhando também ainda para essa polarização, não agora política, mas uma polarização e um aumento aí da hostilidade entre vacinados e não vacinados começa a preocupar o ambiente político, não só no Brasil como no mundo inteiro, visto que essa polarização aí tem gerado novos problemas. Recentemente aí tivemos muita discussão em torno aí do visto do jogador de tênis, o Djokovic, né, que inicialmente não poderia entrar na Austrália devido às leis sanitárias do país. Posteriormente ele conseguiu aí, mesmo não apresentando o passaporte de vacina, ele conseguiu o visto aí para poder entrar no país e disputar o torneio. Isso gerou, obviamente, muita polêmica e ampliou cada vez mais essa questão de hostilidade entre aqueles que são adeptos da vacina e os que negam, né, os negacionistas que acreditam que a vacina aí não tem efeito. Isso, obviamente, aí pode ter desdobramentos políticos e, obviamente, afeta aí o mercado financeiro e a economia global. O presidente Jair Bolsonaro aí no dia de ontem também oficializou aí o ministro da Infraestrutura, o Tárcio Gomes de Freitas, como pré-candidato aí ao governo de São Paulo. Inicialmente o presidente aí tinha outras ideias, outros nomes, mas oficializa então agora essa pré-candidatura e obviamente, assim como falávamos algumas semanas atrás, com toda essa movimentação aí pensando em eleições 2022, tanto aí eleições de deputado federal, senadores e governadores, em breve deve iniciar aí uma dança das cadeiras nos ministérios do presidente Jair Bolsonaro. Uma das situações, obviamente, aqui com essa pré-candidatura em breve aí, é a saída do Tárcio Gomes de Freitas do Ministério da Infraestrutura, então vale a pena ficar de olho também nesses desdobramentos e quem assumirá, pelo menos temporariamente, essas pastas. E os parlamentares voltam a discutir aí algum projeto, alguma ideia para redução no preço dos combustíveis. Essa semana, na quarta-feira, tivemos anúncio aí de aumento de preços na refinaria pela Petrobras. Isso, obviamente, já chegou ao consumidor final. Isso gera, obviamente, reclamações, principalmente em um ano eleitoral. E os parlamentares voltam aí a discutir possibilidades aí, desde uma questão de mexer no ICMS, novamente, volta essa discussão que já tínhamos aí
com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco conversando sobre esse tema no ano passado. Também volta a discussão sobre a forma de precificação da Petrobras, que atualmente utiliza aí o modelo de, olhando a precificação do barril de petróleo no exterior, né, o barril de petróleo em dólar, e em um momento aí que nós temos o dólar alto e também uma crescente aí do preço da commodity, acaba obviamente elevando o preço dos combustíveis aqui também, e esses desdobramentos em relação à discussão aí devem também mexer com o mercado e com a política brasileira nos próximos dias. Olhando um pouquinho para o ambiente de economia e também olhando aquilo que pode impactar o cenário econômico e mercado financeiro por conta disso, a Evergrande, né, a segunda maior incorporadora chinesa, que já em alguns momentos aí previu calote, né, ou teve dificuldades aí em honrar alguns compromissos, agora ela conseguiu fechar um acordo aí para adiar pagamentos de títulos por 6 meses, esses pagamentos de títulos aí não em dólar, né, mas em moeda local, então ela conseguiu essa negociação, talvez dê um fôlego aí para Evergrande e para todas as situações que em alguns momentos, quando se fala em Evergrande, em risco de calote, não só da Evergrande, como de outras incorporadoras que também tivemos boatos aí no ano passado, isso aí gera uma grande preocupação não só para o mercado asiático, mas para o mercado global, visto o tamanho da empresa e também a alavancagem financeira dela aí, através aí da emissão de títulos. Olhando um pouquinho aí para as falas então da Lael Brainerd, né, vice-presidente agora do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, ela reforçou então no dia de ontem que a prioridade do Banco Central norte-americano, do Fed, é lidar com a inflação, mantendo obviamente um pouco aí do discurso de Jerome Powell, mas sendo um pouco mais dura em relação a essa prioridade, talvez não acreditando tanto aí na questão de uma redução voluntária, né, a partir já de janeiro de 2022 da inflação lá no país, não sendo tão transitória como é o discurso aí de Jerome Powell, e ela sugere aí que devem haver então 4 altas de juro em 2022 lá nos Estados Unidos. Sempre reforçamos aqui que já vivemos um momento aí de taxa de juros na casa de 2% lá nos Estados Unidos, pouco antes aí de iniciar a pandemia, mas óbvio num momento aí de taxa tão baixa de estímulos econômicos, essa retirada de estímulos e aumento de juros acaba trazendo incerteza para o mercado, que também aos poucos aí deve se adaptar novamente e deve se manter aí aos poucos digerindo todas essas informações, mas num primeiro momento existe grande volatilidade e também grande medo aí do mercado como um todo. A agência de rating, né, principalmente a Fitch Rating, diz que apesar de ter caído a nota de crédito, né, o rating de crédito dos países da América Latina, chegamos num momento aí de estabilizar novamente aí o rating de crédito após todo o movimento aí da pandemia da Covid-19, que fez com que caísse muito a receita e também aí o crescimento de muitos países, houvesse recessão em muitos países, e agora então, após queda aí na nota de muitos desses países, se estabilizou novamente o rating dos principais países da América Latina. Isso é um ponto importante, principalmente no que tange a questão de confiança, né? E quando falamos em investimentos, tudo se baseia na confiança de que você vai receber o seu recurso de volta juntamente com os juros que foram prometidos. Então é importante essa notícia aí vinda aí para a América Latina e principalmente aí esse olhar aí para melhorar a confiança também do investidor estrangeiro aqui no Brasil. Falamos já algumas vezes aqui sobre a perspectiva de uma alta na inadimplência, né, no ano de 2022, visto que famílias e empresas aumentaram muito seu endividamento durante a pandemia da Covid-19, durante o ano de 2020 e também o ano de 2021 ainda mais forte. Esse movimento aí que pode gerar essa inadimplência maior, mesmo que os bancos tenham controlado um pouco aí a emissão de novos créditos, se imagina aí que a carteira aí de inadimplência aí dobre no ano de 2022 e com isso também amplia a possibilidade aí de oferta de carteiras de recuperação de crédito, né? Normalmente as instituições financeiras, após um período tentando cobrar, elas
acabam vendendo aí ou permitindo que uma outra empresa atue nesse tipo de cobrança, pagando obviamente um valor. Tem inclusive fundos que atuam somente com esse tipo de ativo, e esse é um movimento, é uma carteira que também deve crescer, além do crescimento da inadimplência, que acaba preocupando também a nível economia e o mercado financeiro. E por fim, falando de economia aqui, alguns gestores de fundo a nível global começam a iniciar um movimento aí de venda de dólar, acreditando aí que a moeda norte-americana chegou no pico. Obviamente não há um consenso em relação a isso, não é uma recomendação, mas um movimento aí de alguns gestores, e vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Tem os dois lados dessa mesma moeda, né? A força da moeda norte-americana, onde alguns especialistas reforçam a frase de Buffett, né? Nunca aposte contra os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo muitos já enxergam aí uma alta bem expressiva da moeda norte-americana, que tenha chegado no pico e agora aí ocorre um movimento aí de queda e de desvalorização da moeda norte-americana, por isso esse movimento iniciado por muitos gestores. Então acompanhamos aí para ficar de olho nesses desdobramentos também. Ambiente corporativo, alguns pontos aí que podem mexer também com o mercado. No Brasil, então, foi definido aí que a temporada de cruzeiros fica suspensa aí até o dia 4 de fevereiro, pelo menos, principalmente para essa reavaliação. O número de casos de Covid no país tem aumentado bastante, e por isso essa decisão tomada aí pela Associação de Cruzeiros e também todo o mercado aí de turismo, né? Evitando aí maiores contaminações, maiores problemas, mas isso mexe também com esse mercado de turismo, com o setor de serviços de forma geral, e aguardamos então as cenas dos próximos capítulos, pois não mexe somente com esse setor, mas diversos outros setores da economia e do mercado corporativo também. Após 3 meses basicamente aí da cisão, né, entre Itaú e XP, o Itaú nessa semana anunciou a compra da corretora Ideal, e os especialistas olham aí justamente para o banco, mirando principalmente o público de varejo através aí dessa aquisição. Então também voltando aí a olhar forte para esse mercado e não perder nenhum espaço é o foco aí do Itaú. Isso movimenta, óbvio, esse setor do mercado financeiro também. Com a adesão da população ao Pix, né? E diversos outros programas aí que se planeja com o Open Banking e com a evolução do Pix, Pix Troco, Pix saque, entre outras situações, até mesmo com possibilidades aí de analisar no futuro parcelamento via Pix. Isso tudo acaba aí mexendo também com as empresas, com as adquirentes, né, com as empresas de meios de pagamento, e mexe obviamente com a margem dessas empresas, cada vez mais as pessoas utilizando menos cartão, e isso faz com que também menos pessoas utilizem a maquininha, e com isso as empresas então de adquirência, as empresas de meio de pagamento buscam soluções para melhorar ou para manter as suas margens, e nas falas das próprias empresas, dos próprios CEOs, ir além da maquininha é o grande foco para manter então essas margens. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos do setor, que tem sido bastante afetado aí, inclusive nas últimas semanas, nos últimos meses, com oscilação, perdas e ganhos da maioria dessas companhias. Ontem a MSC adquiriu 67% da Login, também entrando aí agora no mercado de cabotagem e mexendo obviamente aí com esse setor de logística e setor portuário. Então também vale a pena aí ficar de olho nesses desdobramentos que podem mexer com o mercado. E por fim, falando aqui sobre o pedido da Petrobras em relação à liminar que limita aí o reajuste do preço do gás, né, na renovação de contratos. A Justiça inicialmente aí ela negou o pedido da Petrobras, relembrando então o caso, né, falávamos aqui há algumas semanas, diversos aí estados entrando aí, judicializando a negociação aí de renovação de distribuição do gás com a Petrobras, achando que o reajuste era muito alto, e aí a Justiça então concedeu liminar
que limitava o reajuste do gás na renovação desses contratos. Petrobras entrou com um pedido aí contra essa liminar, que inicialmente aí foi negado. Isso deve ter algum desdobramento jurídico ainda, continuidade aí nos órgãos superiores, mas vale a pena ficar de olho nesse desdobramento, que acaba afetando aí tanto a questão aí da economia de estados e municípios, quanto aí o retorno aí da companhia da Petrobras. Então esse é um ponto aí que deve mexer com o mercado também nos próximos dias e na próxima semana. Agora são 6h21 da manhã, olhando um pouquinho para a abertura e fechamento de mercado, já temos bolsas asiáticas fechadas, e olhando para esses números nesse momento, nós temos aí na China a bolsa fechada desde as 5h30 da manhã, bolsa chinesa aí que ontem fechou em forte queda, hoje tem uma lateralização positiva, fechou em alta de 0,09% a 14.150 pontos. Novamente, aí, investidores, apesar de ontem ter tido um pico de queda aí nas empresas de tecnologia, investidores começam a digerir um pouquinho todo esse movimento aí de alta de juros e retirada de estímulos, e aos poucos essa volatilidade também vai diminuindo. Continuando a olhar aí para o mercado asiático, no Japão a bolsa Nikkei também já teve fechamento às 3 horas da manhã, e a bolsa Nikkei sofrendo um pouco mais aí, principalmente com esse movimento aí de queda nas ações de tecnologia. Bolsa Nikkei fechou com queda de 1,28% a 28.124 pontos. Boa parte dos ganhos que tivemos nos últimos dias da bolsa japonesa acabam aí ficando para trás com as duas quedas consecutivas que tivemos aí no dia de ontem e também no dia de hoje. Ainda olhando para o dia de hoje e olhando para os demais mercados, não temos aí uma direção definida ainda. Bolsas europeias nesse momento operam em baixa, enquanto o pré-market dos Estados Unidos opera em leve alta, com investidores aí já digerindo um pouco melhor todas essas informações aí relevantes em relação aí à alta de juros e os próximos passos do Federal Reserve. Olhando em números aí, nesse momento o DAX lá na Alemanha cai 0,60, o CAC na França cai 0,70 e no Reino Unido caindo a bolsa nesse momento 0,10. Tivemos aí bastante oscilação nessas bolsas desde as primeiras horas do dia, Reino Unido aí operando próximo da estabilidade, mas as demais bolsas aí operando em queda. Essa é a expectativa a princípio no dia de hoje. Pré-market dos Estados Unidos, um cenário um pouquinho melhor, onde nós temos aí uma alta do índice Dow Jones de 0,25, S&P 500 também se mantendo aí com uma alta de 0,25 e Nasdaq alta de 0,20. Esse é o pré-market dos Estados Unidos nessas primeiras horas do dia, às 6h24 da manhã. Obviamente o mercado é soberano, muitos indicadores no dia de hoje que podem impactar e mudar toda essa perspectiva, e por aqui o índice Ibovespa tende aí a seguir as bolsas norte-americanas, recuperando as bolsas norte-americanas, podemos ter uma nova alta aqui, além do mercado interno poder potencializar esses resultados ou trazer um descolamento. Nós só vamos ter mais detalhes no final do dia, e por isso na segunda-feira, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente. Você que nos assiste aí ao vivo ou gravado, não esqueça, depois deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. Além disso, aí na descrição do vídeo, depois você tem também o link para um dos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo de forma gratuita, também em PDF, antes das 7 horas da manhã, e consegue acompanhar esse conteúdo aí a qualquer momento do seu dia, consultar ele de forma gratuita. Muito obrigado, um bom final de semana, um bom dia de trabalho, sextamos e até na segunda. Um abraço, tchau, tchau.